A graça e a paz do Senhor, amada igreja, noiva de Jesus, com amor, com tremor e algo a mais que a gente está aqui com essa responsabilidade, mas também um gozo de poder ser um com os irmãos e poder estar compartilhando a palavra que um dia o Senhor teve graça e misericórdia de ministrar em meu coração, em minha mente, e poder nessa noite estar compartilhando aqui com os irmãos. Penso que nós já fomos muito agraciados, abundantemente, com tudo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, através dos louvores. É curioso porque eu estava incumbido de ministrar a palavra, então o Moisés, que deve estar na salinha ali agora, ele foi incumbido de liderar o louvor e aí ele pediu, me ligou e falou, tem algum cântico? Eu falei, normalmente o Espírito Santo ele conduz, então, na verdade mesmo, não precisava nem ser dito mais nada, acredito que todos nós fomos muito acariciados com a graça de Deus, com a graça do Senhor, e todos os louvores falam muito, muito, muito daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa noite. Então, o Senhor é verdadeiramente misericordioso e trata de nós com essa misericórdia, com esse amor de cada um de nós. E a palavra que Deus colocou para compartilhar, colocou no meu coração para compartilhar essa noite, é uma palavra muito conhecida de todos nós. Talvez a maioria de vocês já ouviram até várias vezes essa palavra, mas o Senhor, na sua multiforma, Ele coloca de uma forma diferente, de uma forma nova. Assim foi na minha vida, me falou de uma forma diferente. Espero que os irmãos também recebam da mesma forma que eu recebi, essa palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 9, os versículos de 1 a 12. Todos acharam aí? Abriram? A palavra do Senhor diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito logo lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Senhor, nessa noite que o Senhor esteja com cada um de nós, Pai. E nessa noite o Senhor continue a estabelecer sobre as nossas vidas o Teu reino, o Teu governo e o Teu querer.
e nos mostre, Pai, o caminho que devemos andar, a direção que devemos olhar. Deus, que nessa noite o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça diferentes de que entramos aqui. Para Deus, quando sairmos daqui, possamos proclamar as Tuas benignidades sobre as nossas vidas, a Tua verdade sobre as nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja com cada um dos meus amados irmãos, não deixando que nenhuma distração venha a atrapalhar, Pai, a condução da Tua palavra, a condução daquilo que Tu queres para com as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos então perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu comento sempre com a Vi, com as crianças, uma das coisas que eu não deixo de pedir ao Senhor é que o Senhor me dê os olhos dele, é que o Senhor me dê os olhos de misericórdia, os olhos de compaixão, porque muitas vezes eu em mim mesmo, o que eu posso fazer é julgar o meu próximo, é julgar o meu irmão. Então eu peço sempre, todo dia, toda manhã, para que Deus me dê esses olhos de misericórdia, para que eu não venha julgar o meu irmão, não venha julgar o meu próximo, não interessa o estado que ele esteja. E muitas vezes a gente se pega olhando e julgando, e algumas vezes até se afastando daquele que na verdade a gente tinha que estar próximo para ministrar uma palavra. E os discípulos de Jesus perguntaram ao mestre: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta já veio como um julgamento. Essa pergunta para Jesus já veio como um julgamento. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Tá certo, a gente entende que tem uma questão cultural. Tem a questão de que naquela época eles estavam passando da lei para a graça. Não eram como nós, que já conhecemos a graça, já recebemos a graça. Mas eles perguntaram, e essa pergunta veio como um julgamento. Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais também pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amados, muitas vezes o nosso vizinho, muitas vezes o nosso próximo, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, está passando por problemas, às vezes, de desvios comportamentais, às vezes de vício, e muitas vezes a gente se afasta, e a gente se esquece que a obra de Deus a manifesta nele. A gente muitas vezes se esquece que a obra de Deus foi manifesta na nossa vida, que somos pecadores e éramos piores do que somos hoje. E tem mais, com Jesus, nós hoje somos piores do que vamos ser amanhã. Amém? Que a graça de Deus ela é abundante sobre as nossas vidas e a cada dia se renova sobre as nossas vidas. E eu creio muito de que amanhã eu vou ser melhor do que hoje com Jesus Cristo. Eu creio muito nisso. E também creio que hoje eu sou melhor do que ontem. Mas Jesus então disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse isso e a gente conhece os passos, a gente conhece que realmente, enquanto Jesus esteve com eles, foi feita a obra, e depois que Jesus morreu, então eles foram todos para um cantinho e ficaram ali parados, esperando a volta de Jesus, esperando Jesus voltar. E muitos deles com dúvida se Jesus iria voltar ou não. E ficaram ali, porque a luz do mundo não estava mais com eles, então eles ficaram realmente parados.
Então ali, naqueles dias, foi noite, foi escuridão. Foi dias que eles ficaram ali, esperando a volta de Jesus. E depois sim, depois da volta de Jesus, Jesus então deixou o Espírito Santo e Jesus também deixou a promessa que em nenhum só dia Jesus nos deixaria só. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Eu li isso e reli e fiquei imaginando os discípulos vendo Jesus cuspindo na terra, fazendo lodo e passando aquele lodo nos olhos daquele cego. Hoje é muito fácil, a gente conhece Jesus, a gente conhece a obra de Jesus, a gente conhece o que Jesus fez por nós. Mas eu fico imaginando naquela época, se eu estivesse naquela época, de que forma que eu veria isso. Né, uma pessoa cuspir no chão, fazer um lodo com o cuspe com a terra e passar no olho do outro e falar: agora você vai e lava lá no tanque de Siloé. Eu fico imaginando como que eu veria isso. Fico imaginando. Bom, o fato é que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amados, ele ainda estava cego quando ele foi. Jesus passou o lodo nos olhos dele e disse: vai agora, lava os seus olhos no tanque de Siloé. E ele, cego, ele foi. Ele não conhecia Jesus, ele não enxergava. Mas Jesus, através da vida daquele amado, nos mostra o que é fé, mostrou para os discípulos o que é ter fé. E ele foi, cego, foi até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Jesus disse: vá ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, enviado de Deus, para dar uma direção, ainda que ele tivesse cego, ainda que ele não enxergasse, para dar uma direção. Você vai, mas vai lá no tanque de Siloé, no enviado, no tanque do enviado de Deus. Então os vizinhos, aqueles que antes o conheciam de vista, como mendigo, eles ficavam ali, um perguntando para o outro, questionando com o outro: não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? E uns diziam: é ele, e outros diziam: não é ele, mas bem que parece. E ele mesmo dizia: sou eu mesmo. Voltou dando testemunho. Ele voltou para procurar Jesus. Voltou dando testemunho do que Jesus tinha feito por ele. Voltou dando testemunho de que um homem chamado Jesus passou lodo nos olhos dele, pediu para ele lavar no tanque do enviado e ele voltou vendo. Ele não se calou, ele não escondeu o passado dele. Pô, sou eu mesmo, sou aquele mendigo lá. Nós não temos que esconder o nosso passado, nós não temos que ter vergonha do nosso passado. Esse passado serviu para que a glória de Deus se manifestasse sobre a nossa vida. E hoje somos transformados em Cristo Jesus. Nós não devemos nos esconder dos nossos passados, do nosso pecado. Isso ficou no passado. Nascemos, somos novos homens, como diz em 2 Coríntios 5,17. Somos nova criatura. Mas tivemos um passado que foi curado, tivemos feridas abertas que foram fechadas e cicatrizadas pelo poder e graça do nosso Senhor. Então, nós devemos sim proclamar: não, fui eu mesmo, fui eu sim, só que esse foi. Agora que existe um novo homem, porque Jesus manifestou a sua obra sobre a minha vida. Amém? E perguntaram-lhe como foi então que foi aberto seus olhos. Então ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo.
Então perguntaram quem era esse Jesus, aonde estava esse Jesus. Ele respondeu: eu não sei. Amados, eu penso que os discípulos perguntaram mesmo para Jesus assim: mestre, quem pecou? Foi este ou foi seus pais para que nascesse cego? Mas eu penso que Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele ouviu de uma outra forma essa pergunta. Ele talvez tenha ouvido assim: mestre, faça-nos enxergar. Quem será que estava realmente cego ali? A gente nota que esse cego não foi como aquele outro cego de Marcos 10, no versículo 46. E Jesus chegou até a ele e perguntou assim: o que você quer que eu faça? E aí o cego falou: eu quero voltar a enxergar, que me faça voltar a enxergar. Não, este cego não. A gente nota que esse cego não pediu nada para Jesus. Ele estava ali pedindo esmolas. Ele não se levantou, ele não gritou, ele não clamou o nome de Jesus, como tantos outros que a gente conhece que assim fez. Ele não se rastejou, ele não se embrenhou no meio da multidão, ele não subiu numa árvore. Não. Ele estava ali pedindo esmola, ele ficou. Quem perguntou para Jesus: mestre, quem pecou, foi este ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Foram os discípulos. Aí eu fiquei me perguntando: quem que era o cego? Quem que estava cego nessa circunstância? Quem que não conseguia enxergar o que nessa circunstância? Então eu penso que Jesus deve ter ouvido assim: mestre, faça-nos enxergar. E com a sua também infinita sabedoria, fez aquele cego que não pediu, fez aquele cego enxergar, para que todos vissem manifesto sobre a face da terra o poder da sua também infinita graça. E agora, a gente lê no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nessa passagem, eu me coloquei muito no lugar do cego, sabe? Porque eu fui cego. Eu era cego. Eu fui cego. Jesus, com a sua infinita graça, tirou a venda dos meus olhos e me fez enxergar. Me fez enxergar a obra de Deus. Me coloquei também no lugar dos discípulos. E eu recebi a graça de Deus sobre a minha vida, que me fez enxergar, que me fez ver, que me fez sentir, e que deu ainda de presente o Espírito Santo sobre a minha vida. Tudo pela sua infinita graça. Porque merecedor de nada do que Deus fez por mim, eu não sou. Merecedor dessa família que Deus me deu, dessa tão grande nuvem de testemunha, de fazer parte dessa família, eu também não sou. Mas Deus é infinito em misericórdia, infinito em graça, sobre as vidas de cada um de nós. Mas é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. E aqui estamos nós, porque se nós aceitamos Jesus, fomos batizados, nós somos revestidos de quem, diz a palavra? De Jesus Cristo. Somos revestidos de Jesus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus. E quem então hoje representa Jesus sobre a face da terra através do poder do Espírito Santo,
senão nós, os cristãos? Então, nós somos, sim, hoje, a luz do mundo. Somos, sim, sal da terra. Então, aonde estivermos, ali tem que estar representada a graça de Deus. Aonde estivermos, ali tem que estar representado Jesus Cristo sobre a face da terra. Aonde estivermos, nós temos que estar imbuídos em fazer cegos enxergar. Está cheio de cego. Está cheio de cego, assim como nós éramos, está cheio de cego. A cada esquina a gente vê cheio de cego. E o que devemos fazer? Cegos enxergar. Muitas vezes a gente louva ao Senhor, a gente canta e tem uns cânticos que tocam no mais profundo do nosso coração e mexe com a gente e abala nossas estruturas e às vezes fica assim, aquele sentimento, né? Aquele sentimento, mas algumas vezes a gente louva, a gente sente, mas às vezes a gente não percebe que aquele louvor é uma oração. A gente não percebe que muitas vezes o louvor é uma profecia. E tem um louvor que fala assim, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que acontece é que algumas vezes essa noite, ela não se trata de um período, de um espaço de tempo. Essa noite ela se trata de escuridão mesmo. Muitas vezes essa noite ela trata de trevas mesmo. De trevas mesmo. Então, onde há trevas, há choro, há sofrimento, há desespero. Então, a palavra de Deus me pegou muito forte nesse sentido, de que às vezes essa noite é um período de trevas, é um período de sofrimento. Mas a alegria vem de manhã. A alegria vem quando entra a luz. A alegria vem porque aonde existe luz não existe trevas. Agora, amado, não precisa olhar para o seu irmão do lado e falar assim, você é a luz do mundo, não. Fala para você mesmo, eu sou a luz do mundo. Eu proclamo a alegria, eu proclamo a graça de Deus. Eu sou incumbido de ser luz do mundo, porque eu recebi a graça de ser revestido de Jesus. Então, aonde eu estou, a alegria. Eu me lembro que, alguns irmãos vão se lembrar, teve um período na igreja que a gente começou a fazer umas visitas na Santa Casa. E foram algumas visitas, assim, foram alguns finais de semana. E eu me lembro que a gente ia visitar Figueira, né, Figueira? Eu não vou perguntar para o Hélito, porque o Hélito costuma não lembrar muito das coisas, depois ele faz a gente passar vergonha. Brincadeira, Hélito. Te amo, você sabe disso. Então, e a gente ia ali, a gente ia fazer a visita, eram pessoas adoentadas, a gente visitava pessoas que estavam muito mal. Muito mal. Eram pessoas que estavam sofrendo ali. Mas a gente chegava, ministrava a palavra, e quando a gente saía, eu me lembro da fisionomia de muitos deles, quando a gente saía, eles estavam com um sorriso nos lábios, e não era sorriso forçado. Quem ia, pode confirmar. Sabe por quê? Porque a alegria entrou com a luz do mundo. Em meio aos muitos problemas e em meio às lutas sem fim. A alegria entrou, porque entrou a luz do mundo. Não porque
o Figueira entrou, porque o Aloysio entrou, enfim, porque a Gisele entrou. Não, não. Porque Jesus entrou, porque somos revestidos de Jesus. Entrou a luz do mundo naquele lugar. Então, em meio a essa tribulação, a gente saía e eles estavam com um sorriso nos lábios, aquele sorriso singelo. Aquele sorriso, às vezes acontecia de ter aquele sorriso sem muita força, porque o físico não deixava, mas era um sorriso puro, um sorriso verdadeiro, um sorriso de esperança. Um sorriso que a luz do mundo deixou. Amém? Amém? Amados, eu comento sempre com a Vi, e a esse respeito, de pedir a graça do Senhor, de pedir os olhos do Senhor, de pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas a cada dia, para que Ele nos use. E eu posso testemunhar para os irmãos, não tem um só dia que o Senhor deixa passar sem dar oportunidade de nós proclamarmos a palavra dEle. Um só dia não tem. Um só dia. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu vou contar um caso para vocês. Eu não sonho. Sabe quando a gente dorme e sonha? Eu acho bacana isso, porque tem muita gente que sonha. A Vi sonha e ela me conta os sonhos, eu fico assim, né? Meus irmãos também sonhavam, minha mãe sonhava e me contava os sonhos assim, e eu ficava assim, falei, como que sonha desse jeito, gente? Todo dia sonha. Eu não sonho. Aí eu conheci o Senhor, eu fiquei sabendo que tem gente ainda que interpreta sonho. Aí eu falei, aí já é demais para mim. Mas sonha. Como que sonha desse jeito? Eu falo, já falei algumas vezes para os mais chegados, eu recebo um milagre todo dia, porque todo dia eu vou para a cama, eu morro e eu ressuscito no outro dia de manhã, porque eu não lembro de absolutamente nada. Nada. Todo dia eu recebo um milagre. Eu não lembro, se eu sonho, ninguém me contou. Eu não lembro, eu passo assim há anos sem sonhar. Não sei se isso é normal ou não, mas eu não sonho. Mas curioso, teve um dia que eu sonhei e eu falei, hoje eu sonhei. Eu nunca pedi sonho para o Senhor, eu não sei se isso é normal ou não. Mas eu nunca pedi sonho para o Senhor, nunca pedi uma revelação através de um sonho, nem nada. Mas teve um dia que eu tive um sonho. E eu vou compartilhar com os irmãos, porque eu não sei se eu vou ter outro. E eu sonhei assim que eu estava num lugar, assim, montanhoso, mas não era Monte Aprazível. E era assim, tinha umas pedras. E a gente estava assim, na nossa família aqui, família do Senhor. E a gente estava em muitos ali e tal, mas estava todo muito triste assim, né? E eu cheguei ali, estava todo mundo triste. Sim, meio cabisbaixo, meio aquela tristeza enrustida, sabe? Tá triste, mas não quer estar triste. Mas um clima assim, meio chato. Aí eu cheguei para um irmão que, não me lembro qual, perguntei, eu não via muito a fisionomia dos irmãos assim, né? Mas eu senti muito de que era essa família do Senhor, era nós aqui. E eu cheguei para um irmão e falei, o que está acontecendo? Aí falou assim, o seu João morreu. Brincadeira, seu João, não foi não. Mas falou, o irmão morreu. O irmão muito querido morreu. E a gente vai enterrar ele agora. Não era um enterro num cemitério, nada disso, era num lugar bonito. Assim, não que o cemitério seja feio, mas enfim, era um lugar montanhoso. E aí até que um irmão se levantou. Estava já indo enterrar esse irmão aí. E o irmão se levantou e falou, peraí, nós vamos enterrar ele assim? Ele viveu tanto no nosso meio.
Ele se doou tanto por cada um de nós. Ele ajudou tanto cada um de vocês. E a gente vai só pegar e enterrar ele assim? Será que ninguém tem nada para falar dele? Foi bem assim, irmãos. E eu sei que uma das pedras ali começou a subir irmão e começou a dar testemunho do que aquele irmão que tinha morrido tinha feito pela vida dele. E foram vários irmãos que subiram ali, e ali cada um que subia, os irmãos se animavam mais e se animavam mais, e eu sei que ali foi um período de tempo longo. E até que o último acabou e louvou, todo mundo louvou ao Senhor e enterrou o irmão e eu acordei e ressuscitei. E eu acordei. E eu fiquei com esse sonho assim de manhã, eu falei, Vi, eu sonhei hoje. Sonhei um sonho bonito. Para falar a verdade, eu não estranho, porque foi um sonho de um velório, mas estava tão bonito, estava tão bom que por mim podia ter durado mais o sonho. E eu fiquei com aquilo, sabe, na minha mente, no meu coração, muitos dias. E aí eu me lembrei de uma palavra que foi passada para mim. Um cliente meu me falou, a gente conversando sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, esse cliente falou assim, sabe, Aloysio, não vou falar o nome do cliente para não... Pô, sabe, Aloysio, eu recebi uma palavra uma vez e eu tenho isso como uma vertente na minha vida. Eu penso que a gente tem o poder de transformar. A gente tem o poder de transformar onde a gente está, o lugar que a gente está. Eu ainda comentei com ele, falei, poxa, que bonito isso. Eu fui refletindo sobre isso, eu refleti muito tempo sobre isso. E até que Deus me mandou esse sonho, sabe? E esse sonho me fez me lembrar disso. De que nós temos o poder de transformar. Porque somos revestidos de Jesus. Nós não temos em nós mesmos o poder, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos revestidos de Jesus. Nós temos sim o poder de transformar. Nós temos o poder de transformar ambientes. Ambientes de caos em ambientes de paz. De apaziguar. Nós temos. Nós temos o poder de transformar ambientes tristes em ambientes alegres. Nós temos o poder de transformar dor em refrigério. E falta de esperança em fé. Nós temos esse poder. E vocês podem experimentar, porque eu já experimentei, eu já fiz esse desafio, falei, Senhor, é verdade isso, e é verdade isso. Não em nós mesmos, mas através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos sim. Nós temos sim. E muitas vezes não é com palavras. Eu não preciso ser bom com palavras. Quem disse que a gente precisa ser bom com palavras? É com gesto, é com atitude, é com o que eu faço. E às vezes com o que eu deixo de fazer também. Teve um domingo de manhã, cedinho, eu fui andar de bicicleta com o Rafael, a gente saiu bem cedinho. E a gente deu umas voltas, ainda era muito cedo, ele queria tomar um café, a gente parou na padaria para tomar um café. Não foi aquela padaria que os irmãos se lembram que eu falei da padaria do pão de queijo aí, não foi. Porque se fosse lá a gente ia tomar café mais da tarde, porque lá é meio demorada a coisa lá. Foi em outra padaria, e a gente foi tomar café lá. Deixa eu só pegar um gancho aqui rapidinho. Essa padaria do pão de queijo, há poucos dias o Senhor me deu a graça de ministrar a palavra para o filho do dono da padaria, para a mulher do dono da padaria, para a esposa do filho do dono da padaria do pão de queijo. E se eles vierem aqui, vamos falar do pão de queijo deles, hein? Mas enfim, e a gente sentou ali e a gente tomou o café.
E aí, criança, você sabe como que é, né? Você pede um pão na chapa para uma criança, você imagina como ficou a mesa, né? Imagina. E depois que eu recebi essa palavra do Senhor, eu tenho tido muito critério com o que eu faço. Então eu tenho tido esse hábito, sabe? A gente precisa se preocupar aí, homens, como que a gente deixa a nossa casa quando a gente chega em casa, onde fica o sapato, sabe? Onde fica a camisa. Se temos o poder de transformar, temos. De que jeito que a gente está transformando? Sabe? Aonde eu deixo a toalha, aonde eu deixo a pasta de dente. É ali que a gente começa. E eu sei que esse dia na padaria eu peguei, a gente tomou o café, a moça estava atendendo lá no balcão, tinha 2 moças, mas era de manhã, a padaria estava com movimento. É um hábito meu mesmo, eu peguei e limpei a mesa, limpei onde a gente sujou, limpei a mesa, limpei a cadeira, peguei os pratinhos, peguei os copos e levei lá para ela. E nesse dia, eu andando de bicicleta com o Rafael, e eu conversando com ele de como a gente tem que ser, as nossas condutas, né? As nossas atitudes, o que fazemos, sempre tem outras pessoas vendo. Então, se eu falo de Jesus e eu tenho uma atitude que não é compatível com aquilo que eu estou falando, aquilo não vai ter crédito nenhum. E eu estava explicando isso para ele. Mas a gente sentou, tomou o café, eu limpei ali e esperei acalmar lá, quando não tinha mais ninguém, eu peguei os nossos pratinhos, as nossas coisas e levei lá no balcão para ela, que as mesinhas ficam para o lado de fora. E aí a moça olhou assim e falou assim, puxa, vocês limparam lá, não precisavam ter limpado. Ninguém faz isso aí, a gente ia limpar lá. Não, moça, imagina, não custou nada. Não, mas ninguém faz isso. Faz isso. Então, é que a gente faz para Jesus, que me ama e te ama também. O mesmo amor que Ele tem pela minha vida, Ele tem pela sua. Está pregado o Evangelho. Foi pelo que eu fiz ou foi pelo que eu falei? Né? Então nós temos o poder de transformar. Eu estou dando um exemplo, é um de tantos outros. Sabe? Às vezes até o mundo não entende, o mundo te taxa de chato, de enjoado, mas tem aqui, todo mundo que olha, vê. Vê. Então, a gente tem sim esse poder de transformar. Esse sonho veio em mim, ele me pegou muito nisso, sabe? O que eu estou fazendo? Que história que eu estou deixando? Não apenas para os meus filhos, para minha esposa. Que história que eu estou deixando? Eu digo que sou cristão? Que atitude de cristão que eu estou tendo? Para quantas vidas eu estou falando? Para quantas vidas eu estou pregando? Sabe? Quando essa carcaça aqui se for, o que ela vai ter deixado? Qual a história que ela vai ter deixado? O que as pessoas que conheceram essa carcaça aqui vai ter para contar? Honestamente, eu não quero que tenha nada de mim para contar. Eu não desejo que tenha nada de mim para contar. Eu desejo que essa carcaça aqui seja usada para a honra e glória do Senhor. Passei 29 anos da minha vida cego. Eu passei 29 anos da minha vida sem conhecer esse Deus. Eu passei 29 anos da minha vida em sofrimento sem saber, no engano sem saber. Mas um dia teve um cristão que veio e pregou a palavra para mim. Um dia Jesus falou para mim, vai lá no tanque de Siloé
e lava os teus olhos. E eu voltei vendo, e hoje eu não vou me esconder. Hoje eu não vou me esconder. Eu não vou temer o meu passado, porque o meu passado foi vencido por Jesus. E é nele que eu estou. Amém? Falando em transformar, eu acho que dá tempo. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia aí um pouquinho para trás, em João. João mesmo, no capítulo 2, versículos aí de 1 a 12. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os outros discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Até aí. É uma expressão comum, né? Ah, o fulano de tal mudou da água para o vinho. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Não sei se vocês já... Mas é isso. Quem daqui mudou da água para o vinho? Amém? Amém? Eu mudei da água para o vinho. Nem água, acho que não é, né, Dani? Assim, esse milagre que Jesus fez, da transformação da água para o vinho, Ele fez em nós. Ele faz em nós. Ele faz em nós. E, quer saber? Ele nos usa. Aquele que se dispõe, aquele que ergue as mãos e diz: eis-me aqui, usa-me a mim, Ele nos usa para continuar fazendo esse milagre. Porque assim como foi usado um servo de Deus para que esse milagre fosse consumado na minha vida, assim também Ele usa a minha vida para que esse milagre seja consumado em outras vidas. Em outras vidas. Amém? Então, nós temos no Espírito Santo que habita em nós o poder de transformar água em vinho. O poder de transformar vidas. O poder de transformar vidas que são dependentes, vidas que são dependentes das drogas, mas independentes de Deus. De reverter isso. Quantos aqui já viram isso? Amém? E Jesus e Deus, o nosso Senhor, Ele usa os seus servos que se dispõem para transformar essas vidas. Para transformar
água em vinho. Então a gente tem que se animar. Em Romanos, se quiser abrir lá Romanos 15, do 15 ao 21, Paulo fala assim, ó. Todos aí acharam? Paulo diz assim aos Romanos: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez que santificada pelo Espírito Santo. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Eu pergunto, com essa ousadia, com esse poder de Paulo, foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo mudou? Cada um de nós temos, habitando em nós, esse mesmo Espírito Santo. Essa mesma obra de Paulo é cumprida em cada um de nós. Aqui eu grifei duas palavrinhas aqui no versículo 18, eu vou ler de novo e vou frisar aqui. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Notem, por palavra e por obras, no plural. No plural. De nada adianta a gente falar e não fazer. De nada adianta se a gente não fizer o que a gente fala, né? Então, conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Eu acho que dá bem para a gente se identificar, né? Cada um de nós. Eu acho que dá bem para a gente se colocar, se animar com essa palavra, se colocar nessa condição, né, de sair daqui realmente com esse coração, né, de pregar a palavra aos gentios, de conduzir os gentios à obediência, de amar os gentios como Cristo amou, como Cristo nos amou, como Jesus Cristo nos ama, né? Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós, somos revestidos deles, nós temos esse poder. A gente tem que ter essa ousadia de sair e transformar.
A gente tem que ter essa ousadia de obedecer ao ID que Jesus nos diz para obedecer. Jesus nos deixou o ID. Jesus não falou, ó, vamos ficar, vocês podem ficar aí esperando que... Não, não. Então, nós temos esse poder. E, como eu disse, a gente não precisa ser fluente em palavras. Não. É num gesto. Se a gente pedir para Jesus, Ele, num gesto nosso, Ele vai nos dar a oportunidade de proclamar os feitos dEle, o amor dEle. Numa atitude nossa. Muitas vezes não precisa a gente chegar e, sabe, muitas vezes as pessoas, a bem da verdade é que a maioria delas nem compreendem o que a gente está falando. Se a gente chegar com a palavra de Deus para um gentil que não conhece a Deus, ele não vai entender o que a gente está falando, né? Mas com os nossos gestos, com as nossas atitudes, né? Com o transbordar do amor de Deus em nossa vida, transbordar através da vida deles, eles vão se interessar, eles vão perguntar, e aí a gente vai ter a oportunidade de proclamar o Evangelho, né? Se a gente se dispor, Jesus cria essas oportunidades. E para terminar aqui, com uma palavra de ânimo aos irmãos, eu queria ler Romanos 8, de 28 ao 39. Quem poderá impedir a nossa pregação? Quem poderá impedir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Quem poderá impedir o poder da transformação do Espírito Santo? Amém? Amados, eu recebi essa palavra que muito me edificou, que muito me encorajou, que muito me fez enxergar com outros olhos. Eu tenho sido a cada dia agraciado com o poder e a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu tenho tido, assim, a cada dia uma grata surpresa daquilo que o Senhor tem preparado, mesmo para aqueles que o amam, para aqueles que se dispõem a estar nas mãos dEle, fazendo a vontade dEle, né? A cada dia eu tenho entendido mais o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A cada dia eu tenho entendido mais sobre esse amor de Deus sobre as nossas vidas, mas também sobre a vida daqueles que não conhecem o Senhor. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos, que nós possamos mesmo sair, sabe, ter uma semana diferente, ter uma semana com outra visão, com outros olhos, sabe? Olhar para as pessoas, até muitas vezes do nosso convívio social, com outros olhos. Vocês sabem que esse cego, que ainda cego, foi lavar os olhos dele lá no tanque de Siloé. Dizem os estudiosos que tinha outro tanque no meio do caminho, mas ele não parou, não. Ele foi obediente. Ele foi até lá no tanque de Siloé lavar os olhos porque o Senhor pediu para ele ir lá. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não esperou um milagre na hora. Às vezes a gente tem na nossa família, no nosso convívio social, uma pessoa que não aceita, que não quer receber, e às vezes a gente, sabe, a gente luta, e aí a gente acha que a gente lutou tanto, e a gente acha que a gente tem direito de desistir, então, e bom, aí agora então cada um se vira aí, e vamos que vamos. Deixa eu falar para os irmãos, eu sou convertido há 13 anos. Há 13 anos eu prego a palavra de Deus para minha família. Agora, 13 anos depois, o meu irmão mais novo aceitou Jesus na vida dele. Agora, 13 anos depois, aceitou ele, a esposa e o filhinho. A gente não deve desistir, porque
Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Eu ainda tenho um irmão que ainda precisa aceitar Jesus. Em nome de Jesus, ele vai aceitar, porque essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Será salvo você e tua casa. Às vezes tem aquela pessoa querida, aquela pessoa que a gente ama e... Poxa, mas dá tanto trabalho. Quem disse que eu não dei? Né? Então a gente não pode desistir. A gente tem que tomar posse dessa palavra. A gente tem que tomar posse desse poder. Jesus, Ele nos deu esse poder. Basta a gente tomar posse dele. Sabe? E vamos viver uma semana de transformação. Vamos colocar esse desafio para cada um de nós. Sabe? Vamos transformar vidas, vamos transformar ambientes. Vamos transformar, às vezes, precisa ser transformado dentro da minha casa o ambiente. Vamos transformar esse ambiente. Vamos começar ali dentro, então. Poxa, não, mas minha casa está tão boa, então vamos transformar o ambiente do trabalho. Vamos transformar a vida do nosso vizinho. Vamos transformar a fila do pão de queijo. Vamos transformar. Mas vamos transformar. Sabe? E é grande o poder de Deus, é grande a misericórdia de Deus. Amém? Então essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, edificou muito a minha vida, espero que edifique a vida dos irmãos. E eu gostaria que o presbitério viesse orar com a igreja, com cada um de nós, por nós.